Olá, meus amores, meus lindos, meus feros e minhas feras. Chegamos à parte mais linda de toda a biologia. Ele mesmo, ó, tem até uns coraçãozinhos aqui, ó. Tem até uns emojizinhos bonitinhos, ó. Ele mesmo, né? Ó, é esta mitocôndria aqui, bonitinha, onde vocês vão ver o ciclo de Krebs. Olha ele aqui, bonitinho. Vamos lá então, galera. Seguinte. Para entender a segunda etapa da respiração celular, essa segunda etapa ela é conhecida como o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, que ocorre lá nas matrizes mitocondriais. Né? Essas matrizinhas aqui, estão mais escuro, que estou apontando aí para vocês, são as matrizes mitocondriais. Essas invaginações, certo? São as cristas. Então, a matriz é isso aqui que está dentro dela. Tá ok? Esse ciclo de Krebs, ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Vamos entender já já o porquê disso. Só que, na etapa anterior, nós vimos o seguinte. A glicose ela é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Não é isso? Beleza. Ó, esse piruvato, ele tem quantos carbonos? 3 carbonos cada um. Só que para entrar no ciclo de Krebs aqui, ó, para entrar nesse ciclo, ele precisa passar por uma etapa de preparação. Alguns livros não levam em consideração a etapa de preparação e outros levam. Algumas questões não levam e outros vão levar em questão. Então, por isso, nós vamos trabalhar dos dois formatos. O importante é que eu não tenha em mente mais isso aqui. Ó. Observa que, tanto na etapa preparatória como no ciclo de Krebs, o mais bonito de todos, ele usa oxigênio. Na glicólise, eu não precisava utilizar oxigênio, porque só estava perdendo hidrogênio no momento, não é isso? Esses hidrogênios, eles estavam fazendo o quê? Estavam se interligando a uma molécula chamada de NAD. Aqui na etapa preparatória, o que é ela? Eu pegar este piruvato e eu transformar em acetil com 2 carbonos. Então, vamos lá. Qual é o intuito que você entenda a etapa preparatória para adentrar ao ciclo de Krebs? Ou seja, vamos lá. É eu entender que, para que eu entre no ciclo de Krebs, eu tenho que fazer algumas etapas. A primeira é a etapa preparatória. É pegar esse ácido pirúvico que veio lá da glicólise e eu quebrar esse ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele é quebrado em acetil. Esse acetil, quando ele é quebrado, ele vai perder hidrogênio. Então, quando ele perde hidrogênio, quem é que vem logo? Os NADs. É os NADs que vão vir para captar esse hidrogênio. E esse oxigênio que está sendo perdido vai formar os compostos chamados de gás carbônico. Tá? Então, esse é o intuito do ciclo de Krebs. Que primeiro você tem uma etapa preparatória. Essa etapa preparatória é eu pegar o pirúvico, ou ácido piruvato, transformar ele em acetil. Esse acetil ele vai ter 2 carbonos. Só que, para que eu comece o ciclo de Krebs, para ser mais rápido, imagine que isso aqui é muito rápido, eu preciso utilizar uma enzima, que nós chamamos ela de CoA, ou coenzima A. Então, qual é o objetivo da minha etapa preparatória? É eu pegar o ácido pirúvico e transformar ele em acetil-CoA, certo? Vale lembrar que eu estou falando somente de uma molécula de piruvato, mas são 2 no final, não é isso? Por isso que eu formo 2 coenzima A e eu formo 2 NADH+, ou 2 NADH2. E eu formo também 2 moléculas de gás carbônico. Tá ok? Por isso que aqui sempre está em dupla. Porque no exemplo, para não colocar sempre 2 vezes, e que o aluno já tem que entender que o piruvato são 2 moléculas, esse processo ocorre simultaneamente, certo? Então, eles vão estar fazendo isso aqui simultaneamente. Então, a etapa preparatória que vai ocorrer nas matrizes mitocondriais usa oxigênio. Ele não é um aceptor final, mas eu já uso o oxigênio para poder formar a molécula de gás carbônico. Que composto eu formei? Primeiro, o acetil. O acetil tem 2 carbonos. Para ficar mais rápido ainda esse processo, eu introduzo uma coenzima. Por que coenzima? Quando nós falamos, por exemplo, das vitaminas, as vitaminas, elas são coenzimas. Quando eu falo de coenzima, eu estou falando que algo que está acelerando as reações químicas e que está unido a uma substância orgânica, as vitaminas,
São orgânicas, não é isso? Então, elas são consideradas também como o quê? Como coenzimas. Aqui, eu estou colocando um acetil que foi formado pela descarboxilação do piruvato. E junto dele, estou unindo uma coenzima ECA para ficar isso mais rápido. Tá ok? Então, a etapa preparatória é isso mesmo. É preparar o piruvato para entrar no ciclo de Krebs. Ele não é qualquer ciclo. Então não vai entrar de boa, menino. Tem que se preparar, tem que chegar lá, né? E lançar um chamego para poder entrar no ciclo de Krebs. Beleza? E aí vamos lá. Quando eu formei o meu acetil-CoA, que ele vai ter 2 carbonos, ele vai se interligar ao composto com 4 e ao se ligar esse composto com 4 carbonos, então, ó, 2 carbonos que veio do acetil-CoA, da etapa preparatória, se interligou a um composto com 4 carbonos. Esse 4 carbonos eu chamo ele de oxalacetático ou oxalacético. Gente, em algumas questões, a nível Enem, por exemplo, não vale cobrar todas as substâncias. É entender o panorama geral da bioenergética e do ciclo de Krebs. Então, vamos lá de novo. Eu pegar a glicólise, que é o primeiro processo, não usa oxigênio, ocorre no citosol. A etapa 2, que é o ciclo de Krebs, eu primeiro preciso preparar esse piruvato para transformar ele em acetil-CoA. Quando eu formei esse acetil-CoA com 2 carbonos, eu interligo a um composto chamado de oxalacético, ou oxalacetato, com 4 carbonos. A partir do momento que eu interliguei a esse composto com 4 carbonos, eu vou formar um que é chamado de citrato. A partir do momento que eu formar esse citrato, ou cítrico, eu libero novamente as coenzimas para que ela possa fazer esse papel novamente. Tá ok? Por isso que nós chamamos que é o ciclo do ácido cítrico. É porque é a partir daqui que você vai entender quantas moléculas foram formadas. É esse ciclo que vai importar para a gente, ó. Quantas moléculas foram formadas e o que é que aconteceu de cada etapa dessa. Tá ok? Aqui é o panorama geral. Você não precisa estar memorizando todas as substâncias, não. Eu vou colocar o panorama geral para vocês, mas nem se preocupem, tá? Eu quero que vocês saibam pelo menos com os saldos e como é que eu formei esse acetil-CoA. Ela está preparatória. Como é que ele entra no ciclo de Krebs? E por que o nome do ciclo de Krebs é de ciclo do ácido cítrico? Porque é a descarboxilação e a desidrogenação desse ácido cítrico que vai ocasionar a perda de algumas substâncias. Se eu estou perdendo NAD, quem é que vai pegar? Ou se eu estou perdendo, desculpa, se eu estou perdendo hidrogênio, eu vou acionar os NADs, não é isso? Se eu estou perdendo também hidrogênio, é aqui que vão também surgir os FADs. Os FADs, eles são utilizados geralmente perto da última etapa do ciclo de Krebs. Ó, é um ciclo. Esse citrato que está aqui, ele vai sendo descarboxilado. Ó, perdeu um carbono, ficou com 5. A intenção é que ele volte novamente para o oxalacetato. Beleza? E comece novamente o ciclo. Isso aqui é uma rotina. Então, o aluno tem que entender que esse processo ocorre na matriz mitocondrial. Novamente, como é que aconteceu? Primeiro vai estar preparatória, lá na matriz também. Peguei o piruvato, transformei em acetil-CoA, formei 2 coenzima A, 2 NAD e 2 gás carbônico. No meu ciclo de Krebs, que também ocorre nas mitocôndrias, eu uso o oxigênio, e também é chamado do ciclo do ácido cítrico. Eu pego esse ciclo do ácido cítrico e eu tento voltar ele para o oxalacetato. Quando eu estou fazendo isso, eu estou perdendo hidrogênios. Se eu estou perdendo hidrogênio, eu preciso formar NADs e FADs. E eu também estou perdendo alguns oxigênios e eu preciso também formar uma molécula de gás carbônico. Então, se eu estou perdendo hidrogênio, eu vou para os NADs e para os FADs. Se eu estou perdendo oxigênio, eu vou tentar formar algumas moléculas ou de água ou de gás carbônico. Nesse caso, é o gás carbônico. Tá ok? Esse gás carbônico aqui, observem, gás carbônico, na verdade, do NAD e o FAD, porque, na verdade, eu tenho 2 vezes. Eu disse para você, esse ciclo aqui é de uma molécula de piruvato. Isso acontece 2 vezes, toda vez que eu vou quebrar a molécula de piruvato. Então, na verdade, eu tenho um NAD aqui, outro aqui e outro aqui. Nesses processos de desidrogenação, eu perco 3 NADs, com apenas um ciclo. Mas vale lembrar que o meu saldo não é somente de 3 NAD, e sim de 6 NADs.
Por que 6 NADs? Porque são 2 giros. São 2 moléculas de ácido pirúvico, certo? Por isso nós colocamos na etapa preparatória 2 NADH, 2 carbonos, porque são 2 piruvatos. São 2 que passam por essa etapa preparatória, os 2 ao mesmo tempo, tá? Então, a gente coloca no livro didático aqui para o aluno entender o ciclo, para não colocar 2 vezes, coisas repetidas, tá? Outro, um FAD, eu só formo aqui um FADH. Mas lembra, né? 2 vezes? Isso, então são 2 FADs H. Quando eu colocar que somente é 3 NAD, é quando eu levo em consideração que o ciclo só faz um giro. Então, mas o correto é que seja 6, porque eles fazem 2 giros sempre. Então, vamos para o que está depois da setinha. O saldo que eu tenho que ter aqui no ciclo de Krebs é 6 NADs, 2 FADs, 4 moléculas de CO2 e 2 ATPs. Então, este cara aqui é ainda uma etapa que requer um baixo rendimento de ATP. Aqui ainda é gerado pouco ATP, tá? Tanto na glicólise quanto nessa etapa 2 ainda é formado poucos ATPs. Mas ela é uma etapa importantíssima porque é onde a mitocôndria vai conseguir interagir. A mitocôndria mais linda. Olha ela aqui, ó, a mitocôndria cangaceira, certo? Só ela é a bonitona. Então, tem que entender isso, gente. E quando se alguém perguntar, professor, por que tem aqui GTP? Né? Você estava se perguntando. A diferença é que o GTP ele é formado de guanina, guanosina de trifosfato. Mas que, na verdade, esse GTP vai ser sempre convertido em ATP. Então, não precisa estar também preocupando, enlouquecendo, achando que vai ser outra coisa do além. Não, é a mesma coisa que ATP. Tá ok? Se nós formos aqui para uma visão geral do ciclo de Krebs, olha que ciclo lindo. Isso aqui vai ficar na parede do quarto de vocês. Olha que coisa boa. Eu vou ter aqui, ó, primeiro, o ácido pirúvico, que é uma molécula com 3 carbonos, não é isso? Lembre-se que tudo isso aqui ocorre 2 vezes. Ó, tô falando aqui em uma vez. Vai acontecer de novo, 2 vezes. Lembra que aqui, quando ele se interligar com a enzima A, formando o acetil-CoA, é a etapa preparatória. Quando esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, ele já passou por a etapa preparatória, já perdeu 2 carbonos, já perdeu 2 CO2, 2 NADs, né, foram aí entrados em ação, né? E o que eu tenho que entender aqui? Gente, só para relembrar, na etapa preparatória eu não tenho rendimento de ATP, certo? O que eu tenho que fazer aqui? Quando eu pego esse acetil-CoA, eu vou interligar o oxalacético. Quando eu interliguei o ácido oxalacético ou oxalacetato, eu tenho um composto com 1, 2, 3, 4 carbonos. A partir do momento que o acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, ele vai se interligar a esse cara aqui e vai formar o ácido cítrico. Esse ácido cítrico tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a partir desse cara aqui, ó, que vai começar o giro. Ele vai começar a perder carbono. Ó, aqui já tem um composto com 5 carbonos. Aqui eu já vou ter 2 compostos com 4 carbonos. Até voltar ao oxalacetato. Professor, eu preciso memorizar o cetoglutarato, succínico, málico, até chegar ao oxalacético? Não, gente. Tá? A não ser, vejam pelas bancas de que vestibular vocês estão traçando. Aqui é só que vocês entendam qual é o saldo e como ocorre o ciclo de Krebs. Esse é importantíssimo. Formando os 6 NADs, 2 FADs, 4 CO2 e 2 ATPs. Ok? E que isso ocorre aonde? Na matriz mitocondrial. Veja que lindo. Algumas pessoas dizem que isso é feio, né? Como assim? Ele é muito difícil, nossa, né? Mas você viu isso hoje nessa aula, vai revisar ela sempre para fixar, tá ok? Até a próxima aula e a última etapa.